Eles chamam isto de paraíso. Olho ao meu redor e vejo ouro, mármore, fontes que custam mais do que cidades inteiras. Mas o paraíso, não. Isto é uma prisão. Uma prisão muito bem decorada, mas prisão ainda assim. Meu nome é Khalid Al-Zair. Aos 35 anos, sou dono de mais riqueza do que a maioria das pessoas consegue imaginar. Governo um reino, comando milhares de pessoas. Tenho poder suficiente para mudar vidas com um simples aceno de mão. E ainda assim, me sinto completamente sozinho. Herdei tudo isto aos 25 anos. Meu pai morreu. E de repente, o mundo inteiro esperava que eu fosse um homem pronto. Que eu governasse com sabedoria. Que eu mantivesse a tradição. Que eu fosse perfeito. Sempre perfeito. Cada dia é igual. Acordo num quarto que parece um museu. Tomo café sozinho, embora haja sempre alguém observando. Assino documentos que outras pessoas prepararam. Ouço conselhos que não pedi. E à noite, durmo numa cama que custa mais do que a vida de um homem comum. Mas o pior é que ninguém aqui é real. Fares entra no meu escritório como entra todo dia. Com papéis, números, previsões e aquele mesmo olhar de alguém que tenta agradar antes mesmo que eu diga qualquer coisa. Ele me informa que os ministros aguardam minha decisão sobre a expansão comercial, assegurando que todos concordam ser uma oportunidade extraordinária. Eu não olho para ele, apenas indago sem muito interesse se todos realmente concordam. A pergunta soa ácida quando atravessa meus lábios. Quando foi, pergunto, a última vez que alguém sequer ousou discordar de mim? Ele hesita, inquieto. Dá aquele excelência cauteloso como se eu tivesse violado alguma norma ao questionar algo tão óbvio. Levanto-me da cadeira, caminho lentamente até a janela e miro o horizonte. O palácio inteiro parece curvar-se à minha existência, muito antes de eu ter feito algo digno de tal reverência. A visão não deixa de provocar um peso familiar, mas ainda assim sufocante. Em voz baixa, quase falando comigo mesmo, questiono quando foi a última vez que alguém entrou aqui e teve a coragem de dizer que eu estava errado. Quando foi a última vez que tive uma conversa verdadeira, algo genuíno com qualquer pessoa? Fares tenta justificar a realidade. Ele diz que tudo isso é natural, que eu sou o sultão e que as pessoas simplesmente concordam. Exatamente, respondo, a voz carregada. Ninguém me vê como um homem. Veem apenas o título, a coroa, os números de uma conta bancária. O silêncio cresce na sala. Volto-me para ele. Um pensamento me ocorre, algo que já pondero há muito tempo, mas que até então guardei comigo. Pergunto se ele tem filhos. Ele confirma. 3. A pergunta seguinte dói até mesmo em mim, porque a resposta, estou certo, ele já sabe. Pergunto se seus filhos o amam porque ele é um homem bom ou porque ele lhes dá dinheiro. Ele tenta fugir da conversa, mas eu não deixo. Não porque quero machucá-lo, mas porque eu preciso ouvir. Preciso que ele admita o que também sei de mim mesmo. Eu encaro o que ele não diz. Aquilo que fica no vazio entre sua tentativa de resposta e o silêncio que restou. É insuportável, mas real. Eu sei o que falta na minha vida, e sei o que jamais terei. De volta à minha cadeira, solto um suspiro. Estou cansado, como se cada palavra que dissesse arrancasse um pedaço de mim. Finalmente, admito aquilo que nunca pronunciei em voz alta. Eu tenho tudo, absolutamente tudo, e ainda assim sinto que não tenho nada. Fares tenta ajudar. Ele sugere uma esposa, uma família, a solução mais óbvia, mas sua sugestão me faz rir. Não um riso de humor, mas algo amargo, um reflexo do vazio que me consome. Uma esposa. Ele não sabe quantas mulheres já declararam desejar ser minha rainha. Centenas, talvez milhares. Sei o motivo delas, meu dinheiro, meu poder, a intensificação do prestígio. Para tantas delas, sou apenas um troféu. Mas ali, naquele momento, deixo algo escapar, algo que venho segurando há anos como um peso preso à minha garganta. Não quero uma esposa que me ame pelo que tenho. Quero alguém que me veja pelo que eu sou, mesmo diante de tudo que carrego. Quero alguém que me conheça, alguém real, que verdadeiramente converse comigo e não com o símbolo que represento. Observo Fares. Ele me encara como se eu tivesse pedido um milagre. Talvez seja exatamente isso. Talvez a autenticidade seja de fato um luxo inalcançável, mesmo para um homem que tem o mundo a seus pés. Mas o protocolo existe e espera por mim. O protocolo exige que eu escolha uma esposa, não por amor,
Algo que, pensando bem, seria ingênuo de minha parte esperar, mas por dever. Porque um sultão precisa garantir sua linhagem. O futuro depende de herdeiros, e os herdeiros de uma mãe. Meu conselho de ministros, sempre zeloso com a tradição e os interesses políticos, já organiza encontros. Serão apresentadas 5 jovens, todas de famílias influentes, preparadas meticulosamente para desempenhar o papel da esposa perfeita. Basta que eu escolha uma delas, apenas isso. Caso-me com ela, tenho filhos, mantenho o trono em segurança e algum dia meu herdeiro me substituirá. Deveria ser simples. O salão agora está vazio. O tilintar dos cristais ainda ressoa em minha mente, como o eco de uma cena que, embora tenha terminado, insiste em não se dissipar. O ruído suave das saias arrastando o chão, os passos leves recuando em direção à saída, os olhares desapontados que me seguiram até a última porta, tudo isso ficou para trás. Mas o vazio que carrego não é uma novidade. Ele me encontra onde quer que eu vá, preenchendo os espaços entre as riquezas e o ouro ao meu redor. Vi as candidatas irem embora com a postura intacta. Elas manteriam a dignidade em público, claro, mas no fundo, sei o que pensam. Fui o obstáculo que não conseguiram superar, o prêmio que escapou pelas mãos. E quem sabe elas não estejam certas. Talvez eu seja impossível, inalcançável até mesmo para mim mesmo. Saí do salão de baile sem um destino claro, apenas me afastando daquela farsa. Pelos corredores opulentos, iluminados por candelabros de ouro e revestidos com tapeçarias que contam histórias de glórias passadas, senti o peso de cada passo. Era como se as paredes, tão ostentosas, refletissem o que eu evitava encarar. Uma vida rica, mas sem substância. Passo por criados que inclinam a cabeça, atentos a cada movimento meu, sempre prontos a servir sem questionar, sempre prontos a desaparecer. Ao entrar em um de meus aposentos, ou quem sabe em um escritório adjacente, espaços diferentes mas que começaram a ser indistinguíveis em sua desnecessária grandeza, a semi-escuridão me acolhe. A baixa luz que atravessava as cortinas parecia mais honesta que as luzes do salão de baile. Ali a penumbra era quase um refúgio. Mas mesmo ela não poderia apagar a exaustão que eu sentia, não apenas no corpo, mas na alma. E então, no silêncio do quarto, algo inesperado interrompe meu devaneio. À mesa de ébano polido, vejo alguém. Uma mulher, sentada, a cabeça oculta pelas mãos, os ombros curvados em um gesto de derrota ou dor. Por um instante, pensei que fosse mais uma intrusão passiva, outro protocolo deturpado. Mas algo naquele momento era diferente demais. Não havia gestos calculados, nenhum sorriso treinado, nenhum esforço para impressionar. Apenas uma expressão crua, vulnerável, pura humanidade. Fiquei imóvel observando. A curva dos ombros substituía o brilho ensaiado da perfeição. A textura do tecido que a envolvia acompanhava os arabescos da luz fraca, como uma pintura esquecida. Havia um peso no ar que jamais senti no salão iluminado. Ali, naquela penumbra, não havia teatro. Existia apenas ela, e uma dor que eu não podia identificar. Era a antítese de tudo o que rejeitei. Não era perfeição, era desamparo. Não era esplendor, mas fragilidade. Ela não precisava dizer nada para preencher o abismo que nos separava. Seu silêncio era mais verdadeiro do que qualquer palavra que as candidatas haviam dito. Naquele momento, fui forçado a enfrentar uma verdade que evitava há anos. Até mesmo a busca pela autenticidade carrega um preço inevitável. Afinal, o que eu esperava encontrar? Não existe verdade sem dor. E talvez seja justamente isso que tanto temi confrontar. Eu não sabia quem era aquela mulher, de onde vinha ou por que estava ali. Mas, ao mesmo tempo, senti que pela primeira vez em anos, não estava diante de uma peça ensaiada. Eu não disse nada, e também não me movi. Permaneci parado, como se um único gesto pudesse desfazer aquilo. A realidade é que mesmo após todas as máscaras rejeitadas e todos os teatros desmontados, a dor era uma presença constante. Não dela apenas, mas minha também. Um reflexo inevitável, um bardo que reconheci com clareza ao encontrá-la. Os dias que se seguiram foram inquietos. Não porque Laila fizesse algo para chamar atenção, pelo contrário, era sua ausência de esforço que mais me perturbava. Ela parecia ignorar as engrenagens invisíveis do palácio, aquelas que moviam tudo e todos em direção a um único objetivo: agradar a mim,
o sultão. Ela não vestia nada que gritasse luxo, nem ocupava os espaços como se estivesse acostumada a eles. E, no entanto, sua presença parecia moldar tudo ao seu redor, tal como a água que esculpe uma pedra, sem intenção, mas com força. Eu a observava de longe. De uma janela no meu escritório, via como ela caminhava pelo jardim, não como uma convidada ilustre, mas como uma pessoa presa entre a curiosidade e o receio. Ela tocava delicadamente as flores, como se fosse estranho haver tantas assim juntas. Conversava com os jardineiros como se fosse uma igual, homens que, por tradição, mal levantavam os olhos ao cruzar comigo. Layla não parecia perceber seu efeito, e por isso todos ao redor dela cediam. As outras candidatas permaneciam no protocolo, sempre bem vestidas, sempre polidas, sempre estrategicamente presentes onde eu pudesse percebê-las. Suas risadas cuidadosamente moduladas ecoavam pelos corredores, e suas palavras, cuidadosamente selecionadas, tentavam formar a narrativa de perfeição que o palácio exigia. Mas agora, mesmo que elas ainda cumprissem seus papéis de forma impecável, pareciam sombras. Comparadas a Layla, tudo o que faziam era excessivo. Ela, ao contrário, era silêncio e honestidade. Um silêncio que gritava verdades que eu não sabia como enfrentar. No terceiro dia, encontrei-a sentada sob uma figueira nos jardins internos, o lugar que costumava ser o meu refúgio. Um livro estava em seu colo, mas seus olhos estavam longe, acompanhando o movimento de algumas crianças que imitavam o voo dos pássaros sobre as fontes. Layla parecia esquecer o mundo ao seu redor, envolvida naquele momento tão simples e tão distante do caos suntuoso do palácio. Quando ela percebeu minha presença, franziu o senho, surpresa, mas não com aquele desconforto de quem teme minha autoridade. Seu olhar parecia dizer que não esperava ser vista ali na sua quietude. Caminhei até ela, interrompendo o espaço que ela parecia guardar tão bem. Eu perguntei sobre o livro em seu colo, tentando iniciar uma conversa, e ela imediatamente o fechou, como se sua leitura fosse irrelevante diante da minha presença. Não importa o que estou lendo, seu olhar parecia dizer, mas eu insisti. Era um livro de contos populares, histórias simples, daquelas que falam de aldeias, de famílias, de batalhas travadas com músculos, não de intrigas. Enquanto ela me explicava as histórias, os olhos brilhavam, carregados não da reverência que estou acostumado, mas do amor honesto pelos contos. Cada palavra dela era uma ferida e uma cura. Era como se ela estivesse me mostrando um mundo que eu não conhecia, ou talvez tenha esquecido. Houve um momento, enquanto ela falava, em que notei o nervosismo mascarado em alguns de seus gestos. Era sutil, mas cada toque no tecido simples de sua roupa, cada mudança de posição, denunciava que, apesar de sua autenticidade, ela sentia não pertencer àquele lugar. E esse choque, o da imperfeição, da humildade, fazia algo dentro de mim se quebrar e se recompor ao mesmo tempo. No entanto, à medida que era impossível negar o impacto dela sobre mim, a dúvida começou a se infiltrar, como uma sombra crescente. Uma voz antiga, construída pelos anos de traições silenciosas e jogos de poder, cochichava em minha mente. Nada nesse mundo é tão genuíno. Essa pureza, essa simplicidade, será que é real? Ou apenas a encenação mais hábil que já encontrei? Uma armadilha feita sob medida para você, Khalid. Passei noites em claro refletindo sobre isso, enquanto as vozes de meus conselheiros ecoavam em minha mente. Cuidado com a indulgência, excelência. Nada é tão simples. Pessoas humildes às vezes escondem as ambições mais profundas. Mas, por mais que eu tentasse racionalizar e desconfiar, algo em Layla escapava dessas explicações. Sua presença não exigia, não pressionava, não suplicava. Era como se ela estivesse ali, não para se provar, mas simplesmente porque não havia escolha. Seria ela consciente desse efeito? Ou seria eu apenas um homem cansado, desesperado por algo que fugisse de tudo o que conhecia até agora? Uma coisa era clara. Enquanto Layla estava no palácio, enquanto seu nome ainda fazia parte de toda essa farsa em que se transformara minha busca por uma esposa, eu não conseguia ignorar o que sentia. Era como se Layla fosse dois mundos ao mesmo tempo. Um espelho das minhas próprias dúvidas e uma janela para algo que eu nunca soube existir. Mas em algum lugar, bem no fundo, crescia um temor que eu não podia ignorar. Que Layla fosse como tantas outras aparições na minha vida, um sonho breve. Que esse fragmento de realidade que ela carregava em suas palavras e gestos fosse apenas mais uma promessa impossível. Transitória como as estações que passam, deixando apenas o eco do que poderiam ter sido.
Nos próximos dias, os encontros na biblioteca tornaram-se um refúgio, um pequeno universo isolado do mundo opressor do palácio. Já não precisava procurá-la ou esperar. Era como se, intuitivamente, soubéssemos que nos encontraríamos ali, longe das formalidades e do peso do meu título. Naquela sala cheia de livros intocados por décadas, livros que ninguém mais lia porque não tinham utilidade política, descobri algo que não sabia que ainda existia em mim: a capacidade de simplesmente ser. Não um papel, não uma função, não um símbolo, apenas Khalid. Layla parecia entender isso sem que eu precisasse explicar. Quando chegava, havia uma naturalidade em sua postura, como se aquele espaço fosse tão dela quanto meu. Ela se movia entre os livros como alguém que não apenas procurava algo, mas que ansiava sentir algo. Era tão diferente das outras pessoas que conhecia. Layla não buscava aprovação, nem parecia interpretar um papel. E talvez por isso sua presença me dava um raro alívio. Comecei a compartilhar mais com ela do que pensava ser possível. Falávamos de coisas pequenas, simples, mas carregadas de significado. O barulho sutil das páginas virando durante nossas conversas parecia quase simbólico. Cada livro aberto era como uma porção de nós que se revelava, uma confissão escrita no silêncio. Havia algo incômodo e ao mesmo tempo libertador em cada verdade partilhada. Layla falava de seu passado com uma honestidade que me desconcertava, expondo feridas antigas sem desculpas, sem tentativas de mascarar. Ela contou mais sobre sua mãe, sobre a perda que moldou a menina que veio a ser. Contou como sua mãe a incentivava a ser curiosa, mesmo quando o mundo à sua volta dizia que mulheres não deveriam ser tão inquisitivas. Falava da seca, da poeira, das dificuldades que enfrentaram, mas também dos momentos de beleza que encontrava na simplicidade de sua aldeia. Tudo isso saía de sua boca com uma mistura de tristeza e gratidão, como se carregar aquela história fosse tão pesado quanto precioso para ela. E eu a escutava como nunca escutei ninguém, porque pela primeira vez sentia que ninguém me escutava como ela. Confessei coisas que jamais ousaria dizer a qualquer pessoa. O medo constante de ser visto como um falso líder, a ansiedade de estar sempre no controle, como se um único deslize pudesse desmoronar impérios. A memória de meu pai e de suas palavras, duras como ferro, que me prepararam para governar, mas não para viver. Eu admiti que governar não era nobreza ou propósito, era uma batalha sem fim, uma luta contra instintos humanos que precisavam ser reprimidos para manter a ordem. Admiti com um peso que eu mesmo não entendia que às vezes desejava desaparecer. Layla nunca tentou encontrar solução para as minhas dores, e nisso estava sua grandeza. Ela simplesmente ouvia e deixava que as palavras existissem, sem tentar corrigi-las ou moldá-las para algo mais aceitável. Quando ela tocava meu braço, aquele gesto tão pequeno traduzia uma conexão honesta que eu nem sabia como lidar. Eu, o sultão, tinha pessoas tocando minha mão todos os dias em cumprimentos formais, mas nenhum toque tinha significado até aquele momento. Ainda assim, havia algo incômodo crescendo por trás de tudo isso. Cada palavra trocada, cada olhar compartilhado, parecia carregar um peso que não conseguíamos ignorar, mesmo sem nomeá-lo. Layla começou a perguntar mais, não sobre mim, mas sobre o motivo de estar ali. Essa era a ferida que nenhuma conversa conseguia fechar. Eu sabia que suas dúvidas cresciam a cada dia, assim como sua percepção da malícia com que havia sido enviada, sua honestidade sobre as intenções de Samira, sua madrasta, o quanto ela se sentia uma mercadoria, trouxe à tona um desconforto profundo em mim. Porque, no fundo, eu sabia que Layla estava certa. Nada naquele palácio acontecia sem um propósito oculto, nada estava livre de cálculo. E ainda assim, era ela quem parecia genuína. Era ela quem confiava em mim de uma maneira tão desarmada que me paralisava. Aquele "eu acredito em você" ficava ressoando na minha mente muito depois dela ter saído da biblioteca naquela noite. Era como uma faca de dois gumes, gratificante e dolorosa ao mesmo tempo. Porque a confiança é quase sempre perigosa. Confiar é abrir feridas que alguém pode explorar. Saber que Layla confia em mim para protegê-la era ao mesmo tempo uma dádiva e um fardo. Porque pela primeira vez eu não tinha certeza de que conseguiria cumprir essa promessa. Enquanto as noites passavam e nossas conversas se aprofundavam, eu começava a sentir o peso de uma tempestade se aproximando.
Havia algo nos movimentos ao meu redor, nas expressões dos conselheiros, na presença inquieta de Samira, nas vozes baixas nos cantos do palácio, que me dizia que a conexão entre eu e Layla não era um segredo tão bem guardado quanto eu imaginava. Cada momento que passávamos juntos criava um fio mais fino que poderia ser rompido por qualquer ato de crueldade palaciana. E era isso que mais me assustava. Não o que Layla representava para mim, mas o perigo que ela enfrentava apenas por ser quem era. A honestidade dela, que tanto admirava e necessitava, poderia ser sua ruína. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que havia esquecido. Medo não por mim e pelo meu título, mas por outra pessoa. Medo puro, cru, devastador. Porque a conexão que estávamos construindo, tão frágil e tão verdadeira, poderia ser esmagada a qualquer momento. E eu sabia que se isso acontecesse, seria eu quem pagaria o preço. Saio do escritório e percorro os corredores do palácio como um homem movido por um misto de raiva, dor e algo que não sei definir. Meu peito aperta a cada passo, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado pesado demais. As paredes frias e opulentas refletem a grandeza que há tempo se tornou meu cárcere, e agora parecem zombar silenciosamente de mim. Pela primeira vez em muitos anos, não consigo pensar com clareza. Cada pensamento é uma colisão violenta. Layla chorando, segurando o envelope, sua expressão esmagada pela dor, o conteúdo daquele mesmo envelope, as frases cruas que dançavam em minha mente, zombando da minha confiança. Enviar a filha feia como piada, humilhar o sultão, vingança pela recusa. As palavras rodopiavam e queimavam como brasas. E junto a elas, a lembrança das noites na biblioteca, das conversas sobre a luz fraca, das confissões que sussurrei a alguém que pensei ser a única pessoa capaz de me ver como humano. Tudo isso agora parecia incerto, falso talvez, ou talvez verdadeiro, mas como distinguir entre o que era real e o que era planejado de longe, como uma peça minuciosamente orquestrada para me fazer parecer ridículo? O palácio estava em silêncio, mas dentro de mim havia caos. A parte racional queria acreditar nos fatos apresentados, as investigações, as confissões, as provas. Meu povo dependia de um líder que não fosse ingênuo, que soubesse discernir a verdade de um subterfúgio. E, no entanto, a parte mais profunda de mim, aquela que desejava algo real acima de tudo, se recusava a aceitar que Layla fosse uma mentira. Eu me perguntava, como alguém poderia fingir dor tão genuína? Ou o sorriso ao falar de flores e livros? Ou as palavras calmas de conforto quando eu abri meu coração? Como aquilo poderia ser calculado? Chego à grande sala de reuniões onde tudo estava sendo preparado. Zaid já havia enviado ordens para reunir os envolvidos e alguns dos meus conselheiros. Eles falavam em voz baixa, trocando olhares sérios, evitando o meu olhar direto. Sabiam que eu estava à beira de algo perigoso. Eu me movia com o peso de 1000 julgamentos presos às costas. Layla seria trazida em breve, junto com Samira e as candidatas restantes. Cada um teria que prestar contas. Mas antes disso, eu precisava enfrentar minha própria confusão. Caminhei até uma das grandes janelas que se abriam para os jardins. Era o mesmo lugar onde a observei pela primeira vez, descendo daquele carro, vestida com simplicidade e carregando no olhar algo que parecia pureza. Eu me perguntei lá atrás se aquilo era real. Agora, mais do que nunca, eu me sentia incapaz de responder. O que era Layla? Uma vítima? Uma cúmplice? Um engano devastador? Ou a primeira pessoa verdadeira que surgiu em minha vida em anos de solidão mascarada pelo brilho do poder? Minha mente revisitou os pequenos detalhes, revirando-os como se fossem peças de um quebra-cabeça impossível. Seus gestos tímidos ao começar uma conversa, seu riso sincero com as crianças no jardim, o modo como ela me olhava, não como um sultão, mas como Khalid. A lembrança desses momentos me queima, porque apesar de tudo, uma parte de mim ainda acreditava nela. Queria agarrar a possibilidade de que, mesmo tendo vindo ao palácio pelos motivos errados, havia algo de verdadeiro nela, algo que talvez superasse os erros do começo. Mas e se estivesse errado? E se ela fosse apenas mais uma máscara? Essa dúvida era uma lâmina afiada, cortando minha determinação em acreditar. Se eu permitisse que essa esperança permanecesse e ela me destruísse, eu sabia que não suportaria. Já havia suportado traições antes, mas Layla era diferente. E talvez fosse isso que tornava tudo mais insuportável. Eu a deixei entrar. E agora, se fosse mentira, não era apenas Khalid que estava em risco, mas tudo o que construí para proteger um reino inteiro. O tempo pareceu se arrastar até que ouvi o ruído sutil das portas se abrindo novamente. Layla, Samira, as outras mulheres envolvidas, todos estavam sendo trazidos, um a um, para o que prometia ser uma noite longa e amarga. Fiquei de costas para a sala, incapaz de olhar diretamente para ela. Eu precisava me recompor, vestir novamente a máscara de sultão, porque naquele momento, mais do que nunca, Khalid não podia ser visto.
Ainda assim, quando a porta se fechou atrás deles e o silêncio caiu sobre a sala, senti sua presença. Não precisei olhar para saber. Layla estava ali. Minha respiração ficou pesada. Ela estava ali e junto dela vinha a tempestade. Eu sabia que encontrar a verdade, seja ela qual for, custaria caro. Talvez custasse a mim o pouco de humanidade que ainda me restava. Porque, no fundo, eu já sabia que não importa o que fosse revelado, eu sairia desta noite mais vazio do que jamais estive. O grande salão parecia diferente naquela noite. Não era o peso da arquitetura severa, nem a grandiosidade do espaço que eu, a contragosto, ocupei. Era o que ele continha, algo mais humano e devastador que os julgamentos gelados de meu pai. O ambiente estava carregado de tensão, de verdades que ainda não haviam sido ditas, de feridas abertas e atos cruéis que não podiam ser desfeitos. Mas acima de tudo, naquele momento, senti a sala pulsar como algo vivo. Algo que talvez não tivesse existido aqui antes. Justiça, nua e crua. Quando terminei o julgamento, olhei para os rostos das pessoas que haviam conspirado entre sorrisos falsos e intenções corrosivas. Eles estavam vazios agora. Yasmin e Nádia ainda tremeram quando baixaram a cabeça. Mas Samira, a madrasta de Layla, sustentava minha fúria com uma expressão que era a prova de arrependimento, coberta pela máscara de um orgulho podre. Sua crueldade havia sido explícita, não apenas contra mim, mas sobretudo contra Layla, e isso era imperdoável. Era como se quisesse deixar claro que o sofrimento de Layla, mais do que um meio para me atingir, era algo que ela havia cultivado por puro prazer. Minha sentença para ela foi simples, mas definitiva. O nome de Samira seria apagado não apenas da corte, mas da memória do reino. Não havia espetáculo em minha decisão, apenas um encerramento que ela nunca poderia desfazer. Eu não agiria como meu pai, transformando vingança em uma ferramenta de domínio. Não havia espaço para crueldade gratuita, só para algo inteiramente novo. A dignidade restaurada de alguém que nunca deveria ter perdido. Quando dei a ordem para que todos saíssem, o salão ecoou com o som de passos retraídos e das portas que se fecharam lentamente, deixando apenas um vácuo de silêncio entre mim e Layla. Eu a olhei, ainda ajoelhada onde a deixei. Sua respiração estava irregular, como se ainda tentasse compreender tudo o que acabara de acontecer. A mulher cuja força simples havia me desarmado tantas vezes parecia agora mais frágil, esmagada entre a dor e a confusão. Cada lágrima que descia por seu rosto era um lembrete amargo do fardo que ela carregava por algo que nunca foi sua culpa. Eu não sabia quanto tempo se passou antes de finalmente dizer algo. Quando falei, não fui Khalid, o sultão. Não havia discursos preparados, nenhuma autoridade formal. Eu era apenas um homem, de pé diante dela, com tudo o que restou de mim após anos carregando um título que me isolava. Minhas desculpas não foram suficientes, nunca seriam. Nem todo o ouro, nem todas as palavras que eu pudesse oferecer seriam capazes de apagar o que Layla passou. Eu sabia disso enquanto falava. Sabia disso enquanto olhava em seus olhos marejados e via a mistura de dor e algo que parecia ser perdão, mesmo que eu não achasse que merecia. Eu pedi desculpas por ter duvidado, por tê-la deixado sozinha, por tê-la tratado como parte do veneno que a rodeava, quando tudo o que ela foi desde o início era uma vítima desse jogo cruel. Layla, para minha surpresa, não reage com raiva. Seu coração, eu percebo, é grande demais para isso. Certamente maior do que o meu, porque mesmo depois de tudo, as palavras que saíram de sua boca não foram de ódio nem de reprovação. Ela disse que entendia, que no lugar dela teria duvidado também. E naquele momento, senti o peso do mundo se aliviar, ainda que por um breve instante. Então veio o momento mais difícil, o momento de deixá-la escolher. Você é livre agora, eu disse, as palavras pesando em minha língua como se cada sílaba fosse uma rocha difícil de mover. Porque dizer isso significava entregá-la à própria vida, independentemente de onde isso a levasse. Significava que pela primeira vez eu precisava aceitar que ela poderia ir e nunca mais voltar. Era o certo a fazer. Ela merecia sua liberdade. Merecia viver sem as correntes que o palácio e sua corte de venenos haviam colocado sobre ela. Eu esperava hesitação, talvez dúvida, mas o que veio foi algo que eu não previa. Um sorriso,
molhado por lágrimas, mas sincero e belo em sua completude. Ela disse que queria ficar, que escolhia ficar, não por dever, não por obrigação, mas porque queria, porque acima de tudo me escolhia. Quando a abracei, foi como se o relógio da minha vida tivesse parado. Não havia mais o salão, nem as paredes, nem o título que carregava. Havia apenas Laila e eu, duas almas perdidas que, de algum jeito, haviam se reencontrado. Eu a abracei sem medo, sem reservas, sem dúvida. Pela primeira vez em muitos anos, as correntes feitas por meu pai e pelo mundo que me cercavam começaram a afrouxar. Eu me perguntei, enquanto abraçava Laila, se aquele era o começo de algo. Algo que eu não soube procurar, mas que talvez tenha encontrado mesmo assim. Um amor verdadeiro, nascido da honestidade, não do cálculo. Pela primeira vez, deixei a esperança entrar. Não como uma ameaça ou uma fraqueza, mas como o que sempre deveria ter sido, um renascimento. A resolução estava tomada, mas o peso da decisão ainda pulsava em meu peito enquanto deixava o salão do conselho. Eu encarava, mais do que nunca, a linha fina entre ser um líder e ser um homem. Naquele momento, enfim, decidi que não renunciaria à minha humanidade pelo bem de uma imagem vaga de poder construída pelos outros. O palácio há anos exigia que eu escondesse tudo isso. Minhas fraquezas, meus medos, meus erros. Mas com Laila, havia começado a entender que ser humano, de verdade, não era fraqueza, era força. Saí para os jardins por um caminho que mal tinha notado antes, envolto em pensamentos que se amontoavam como nuvens cinzentas. Um eco das vozes do conselho ainda ressoava em minha mente. Estabilidade, tradição, aparências. Eles estavam fixados numa visão de domínio que já não fazia sentido para mim. Governar para ser impermeável, intocável. Mas o preço de anos sendo impermeável era exatamente esse: a solidão, o vazio, a frieza. Lá fora, o sol estava baixo, mergulhando o horizonte em um vermelho quente que parecia refletir as emoções contidas dentro de mim. Raiva, sim, mas também algo mais. Raiva pela injustiça que Laila havia sofrido, pelo que haviam tentado fazer comigo. Mas também raiva de mim por quase ceder à velha lógica de que a pior coisa que alguém com poder pode mostrar é vulnerabilidade. Eu estava pronto, afinal, para romper com tudo isso. Era hora de dizer ao mundo com toda a firmeza quem eu era, não o líder de aparência esculpida que esperavam. Laila estava no campo próximo ao poço antigo do palácio, com um punhado de flores na mão. Ela me viu antes que eu pudesse falar, e por um momento sua expressão mudou. Algo em seus olhos denunciava cansaço, talvez a dúvida de alguém que já aprendeu a não confiar em finais felizes. Não precisei trocar nenhuma palavra com ela até nos aproximarmos. Seus dedos apertavam as flores como uma criança segurando algo frágil, quase com medo de quebrar. Eu a encarei, e por um instante havia apenas silêncio entre nós. O olhar dela era um contraste ao caos que o dia havia sido. Nele, havia um convite para ser verdadeiro, não como líder, mas como homem. Era isso que eu amava nela. Laila me enxergava. Não Khalid, o sultão, mas Khalid, a pessoa. Falei de minha decisão, da audiência pública que faria, do que o conselho havia dito e de como havia reagido. E conforme as palavras saíam da minha boca, vi o rosto dela mudar. Apreensão misturada com algo que parecia ser tristeza. Ela sabia o que isso significava, o impacto que sua presença teria sobre o reino, sobre mim, sobre ela. Mas havia mais, muito mais. Governo para ser observado, eu disse a mim mesmo naquele momento. Mas me recuso a continuar governando apenas para sustentar o que querem ver. Reinos inteiros poderiam recuar, ridicularizar. Conselhos poderiam murmurar, conspirar novamente, mas não importava. Laila não era um erro, nem uma escolha calculada. Ela não era algo ou alguém que deveria ser alterado para caber num modelo previsível. Ela era ela mesma. E isso era mais força e verdade do que qualquer peça no tabuleiro que me rodeava. A noite veio como um manto, cobrindo o palácio em tons de prata. Enquanto a corte começava a se reunir para ouvir meu pronunciamento, senti algo diferente. A ansiedade estava lá, claro, mas também havia algo libertador no que estava prestes a acontecer. Um peso que estava por ser arrancado, uma máscara que finalmente seria deixada para trás. Quando subi os degraus até a varanda do salão principal, que dava vista para os pátios e para o povo que começava a se reunir, percebi que meus conselheiros estavam tensos nas sombras, mas calados.
Tantos anos tendo minha voz dita por outros, minhas ações moldadas por expectativas externas, mas não desta vez. Olhei para a multidão que crescia com o passar dos minutos. As velas piscaram quando ouvia murmúrios, rumores sobre o que eu diria, e enquanto o mundo parecia prender a respiração na minha frente, fiz o que nunca havia feito antes. Falei de forma direta, simples, mas nua, sem qualquer teatralidade. Falei sobre o que tentaram contra mim, sobre a traição que havia surgido de onde menos esperava, mas expliquei que a crueldade não era novidade dentro de cortes e palácios, e mesmo assim, aquilo que mais ofendia não era ter sido alvo de conspirações, era o fato de que almas inocentes haviam sido usadas como peões. Layla era uma dessas almas, uma mulher jogada no centro de uma trama infernal sem sequer saber. Alguém que ousou acreditar que poderia ser amada apenas por ser quem era. E então, eu disse a verdade, que sabia que muitos não aceitariam. Eu escolhi Layla, não por cálculo nem por estratégia, mas porque ela era quem havia me mostrado o que estava faltando, não apenas como homem, mas como governante. Ela era minha honestidade, minha humanidade resgatada. O que eu disse naquela noite não foi apenas uma declaração de amor, mas um rompimento com a ideia de que o poder supremo deve sempre ser desprovido de alma. Eu sabia que haveria um preço. Sabia que o riso viria, que os rumores se espalhariam como fogo. Mas pela primeira vez em anos, olhei não para o futuro incerto, mas para o presente. E ela estava lá. Layla, minha escolha. E minha promessa de que o verdadeiro poder não está em ser inalcançável, mas em ser verdadeiro. Como se o tempo tivesse parado, as palavras ainda pairavam no ar, e todos pareciam suspensos, presos entre a incredulidade e a realidade que acabavam de testemunhar. O mundo que eu conhecia, um mundo de aparência, cálculo e controle absoluto, colidia com algo muito mais puro, mais cru e, sim, mais perigoso. A verdade. Não a verdade que se constrói para agradar ou manipular, mas a verdade que se arrisca, que confronta as expectativas e os olhares críticos de uma multidão. E, acima de tudo, a verdade que não mais se curva às tradições vazias de uma corte. Layla continuava ali ao meu lado, a mão na minha, ainda trêmula, mas sem recuar. Quando ela respirou fundo, senti um momento em que seu medo deu espaço a algo mais sólido. Não era confiança plena, isso levaria tempo. Era algo mais básico, mas igualmente poderoso. A decisão de ficar, de enfrentar aquele mar de julgamentos ao meu lado, mesmo sem garantias. Não havia como ficar mais real do que isso. As crianças ainda acenavam para ela, alheias ao veneno que os adultos podiam carregar nas palavras e nos olhares. Vi como ela desviou os olhos da multidão para elas, e por um instante, seu rosto suavizou. Um sorriso pequeno, mas tão verdadeiro, escapou. E naquele sorriso, eu compreendi que ela já estava começando a lutar contra o peso do que colocaram sobre seus ombros. Não pelo trono, não pelo poder, mas porque mesmo diante de tanto medo, Layla sabia que ser genuína era tudo o que realmente importava. Minha própria voz continuava ecoando dentro de mim. Você não é vergonha, você é coragem. Ter dito isso em público, diante de tantos rostos desconhecidos e dos olhos críticos de conselheiros e ministros, parecia quase inacreditável. Era uma linha que eu jamais poderia cruzar de volta. Minha vida inteira haviam me dito que poder era controlar a percepção, manter o trono acima de tudo, nunca permitir que fraqueza ou humanidade manchassem minha imagem. Mas ali, ao lado de Layla, entendi que essa ilusão era o verdadeiro fardo, o verdadeiro vazio. Enquanto o momento se desenrolava, percebi que as reações ao nosso redor começavam a tomar formas distintas. Nas bordas do pátio, onde a multidão mais distante se comprimia, vi alguns sorrisos tímidos, quase imperceptíveis, entre aqueles que talvez se sentissem inspirados, mas não ousassem demonstrar. Nos rostos mais próximos, havia confusão, choque e, sim, desaprovação. Eu podia sentir seus julgamentos como lanças invisíveis. Mas minha raiva não era por mim, era por Layla, por como ela teria que carregar cada um daqueles olhares, cada um daqueles murmúrios, como se fosse sua culpa não ser o que esperavam de uma rainha. E então, havia os conselheiros, nas sombras, suas expressões tão rígidas quanto mármore. Eles estavam ali porque precisavam estar, porque não podiam simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Meus ministros mais antigos, aqueles que passaram décadas ajudando meu pai a consolidar um reinado de medo e perfeição, trocavam olhares como conspiradores silenciosos. Fares, que
que sempre foi mais cauteloso, parecia desconfortável, como se ainda tentasse calcular o que tudo aquilo significava para o futuro. Mas por mais que eles balançassem a cabeça, aquele momento não era deles para julgar. Pela primeira vez, era meu e de Layla. Quando o anúncio acabou, eu a conduzi para fora do palco com cuidado, mas sem pressa. Nós não trocamos palavras, não era necessário. Ela apertava minha mão, mais firme agora, como se finalmente começasse a acreditar que eu realmente não soltaria. Caminhamos lado a lado pelo longo corredor que levava ao interior do palácio, uma caminhada que pareceu durar uma eternidade. Ao entrar, o mundo lá fora começou a desvanecer, substituído pelo silêncio das paredes pesadas de pedra. Parei por um momento, longe do olhar de todos, e me virei para ela. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz baixa das velas ao longo das paredes. Seus olhos ainda estavam marejados, como se o peso do que acabara de acontecer a tivesse alcançado com atraso. Mas havia algo diferente agora, uma firmeza que não estava ali antes. Não era uma mulher frágil e perdida quem me olhava agora. Era alguém que tinha escolhido, que havia enfrentado o pior de si mesma e ainda assim permanecia. Ela não disse nada, mas seu silêncio era suficiente. Vi nele a mesma determinação que sentia em mim, o mesmo cansaço por viver para o julgamento de outros. Tudo era novo e instável, e nós dois sabíamos que essa era apenas a primeira batalha em uma guerra muito maior. Mas naquele momento, juntos, estávamos começando a construir algo sólido, algo que não tinha espaço para máscaras. Eu segurei sua mão de novo, dessa vez sem nenhuma hesitação. E enquanto caminhávamos mais fundo no palácio, pensei em como o mundo reagiria nos dias seguintes. Risos certamente viriam, provocações ecoariam pelos corredores de reinos vizinhos, viajariam como o vento entre dignitários e casas de comércio. O sultão ousou amar uma mulher que foi enviada para humilhá-lo. Mas pelos sussurros, pelas ironias que tentariam nos atingir, havia algo que eles nunca poderiam mudar: a verdade. E essa verdade era feroz, poderosa, inquebrantável. Eu a escolhi, e ela me escolheu, não para agradar o mundo, mas para sermos nós mesmos, em um mundo onde isso era o maior ato de coragem que alguém poderia fazer. E por mais barulho que os outros fizessem, eu me prometi, eles nunca nos roubariam isso, nunca. Os dias que seguiram foram diferentes de qualquer outra fase da minha vida. Não pela ausência de desafios, eles estavam por toda parte, como sempre estiveram, mas pela diferença em como eu os via. Antes, tudo girava em torno do controle, controlar minha imagem, controlar aqueles ao meu redor, controlar meus próprios sentimentos, para garantir que nunca fossem usados contra mim. Mas Layla havia mudado isso, não com discursos ou intenções, mas simplesmente sendo quem era. Por causa dela, comecei a perceber que o poder não deveria sufocar. Com ela, o poder começou a respirar. No palácio, a resistência ainda pairava, mais sutil e silenciosa agora, como um veneno que ecoa em cochichos e olhares. Layla enfrentava isso todos os dias. Vi como seus ombros às vezes pareciam mais pesados quando passava pelas grandes salas ou pelos corredores repletos de mulheres que haviam aprendido a medir cada gesto, cada fala, cada sorriso. Layla era como uma janela aberta em uma sala acostumada a paredes fechadas. Ela era luz entrando, mas para alguns essa luz era desconfortável. Ela não cabia no molde e não tinha intenção de tentar. Ao observá-la, desenvolvi uma nova compreensão sobre o tipo de coragem que não aparece em batalhas ou discursos grandiosos, mas na determinação simples de existir como se é, mesmo diante de um mundo que exige algo diferente. Quando Layla olhava para o jardim e via as crianças a seguindo pelas trilhas ou parando para ouvir suas palavras sobre as folhas, o solo, o movimento do vento pelas flores, eu via ali algo que espelhava o que via em mim, uma luta silenciosa para não deixar o mundo apagar aquilo que é real. Essa luta, no entanto, não era fácil. Havia dias em que ela vinha até mim no final da tarde, suas mãos ainda com terra das plantas que cultivava, e contava, com uma voz calma, mas cheia de um peso que parecia familiar, tudo o que ouviu ou sentiu. Frases ditas por trás, insinuações de que sua presença era um peso para o trono, um erro corrigível. Eu percebia o esforço dela para não desmoronar, para não permitir que aquelas palavras penetrassem profundamente. Era um esforço que eu reconhecia, porque fazia a mesma coisa por tanto tempo, até ela aparecer. Eu quis protegê-la, quis apagar cada palavra cruel com decretos que silenciassem as pessoas que haviam causado essa dor.
Mas, sempre que eu tentava tomar decisões por impulso, Layla me segurava. Ela não queria um reino de medo, não queria que sua existência fosse justificável apenas pelo poder que minha posição me permitia exercer. Ela queria que a verdade fosse suficiente. E eu me perguntava constantemente, seria? Talvez fosse novo para o reino, mas havia algo que eu sabia com clareza. Minha vida havia se tornado diferente. Aqui estava eu, dormindo menos em uma sala fria de decisões e mais sobre o céu aberto, ao lado dela. Aqui estava eu, de pé em jardins que eu nunca explorava, com as mãos cobertas de terra e uma promessa de vida surgindo debaixo de nossos dedos, enquanto plantávamos árvores, brincávamos com as crianças e falávamos sobre sonhos que antes eu não saberia imaginar. No entanto, os conflitos com o conselho não acabaram. A cada reunião, a resistência deles era clara, mesmo sem enfrentamento direto. O mundo deles dependia de uma estabilidade que não tolerava exclusões à norma que haviam definido como perfeita. Quando Fares veio a mim mais uma vez, sugerindo concessões para preservar aliados, indicou sem rodeios que o custo de manter Layla poderia ser alto demais. O mundo, ele dizia, viria minha escolha como um ato de fraqueza, não como força. Mas eu não me importava mais. Pela primeira vez, sabia que preferia perder aliados do que perder o direito de ser verdadeiro. Olhei para Fares e pedi que ele me chamasse apenas de Khalid. Um pequeno gesto, mas um grande lembrete de que minha identidade não poderia mais ser definida pelo peso de uma coroa ou pelas tradições de um trono. Se eu fosse um sultão, seria um sultão humano antes de tudo. Os dias continuaram, voltando à simplicidade que vinha aprendendo a valorizar. Certo dia, Layla e eu plantamos uma muda no jardim, rodeados pelas crianças que tanto pareciam gravitar ao redor dela. Aquele simples broto de árvore parecia significativo de tantas maneiras que ficava difícil colocar em palavras. O palácio ao fundo, ainda uma grande construção imutável, parecia menor em comparação àquele pequeno ato. Layla me perguntou se a árvore cresceria. Eu disse que sim, desde que cuidássemos dela, livremente, sem amarras. Enquanto nos levantávamos, ela olhou para mim com seu sorriso discreto, mas inteiro. Eu sabia o que ela estava pensando, porque estava em seus olhos. E se o mundo tentar nos destruir? Minha resposta foi um simples olhar de volta. Não eram necessárias palavras, porque estávamos construindo algo que ventos ou tempestades poderiam abalar, mas não destruir. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para mim, "Você está falando da gente, não é?" Eu estava. Estava falando de nós, e de tudo o que começava a nascer ao nosso redor. Layla tinha razão. O amor dela não era perfeito, nem o meu, mas aquilo era a melhor parte, porque não precisava ser. O que éramos, juntos, tinha força não na perfeição, mas na verdade. Ela me deu algo que o trono nunca me daria, a sensação de que pela primeira vez vivia como um homem completo. E por isso, estar ao lado dela era mais do que uma escolha, era meu destino. Percebo como a armadilha que arquitetaram, o insulto enviado com propósito de humilhação, me deu a pessoa mais rara. Com Layla, encontrei não apenas amor, encontrei algo que quase nenhum homem nascido no meu lugar encontra. Quem sou de verdade. E isso, mais do que qualquer coroa ou trono, será sempre o tesouro mais valioso. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para juntos continuarmos compartilhando momentos de emoção. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, levando histórias que transformam vidas. Contamos com você!